Salve, salve galera! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse módulo de revisão para o Enem. Neste vídeo veremos os fenômenos elétricos, mais especificamente a primeira e segunda lei de Ohm. Começamos então pela primeira lei de Ohm. A gente precisa entender o que é corrente elétrica, resistência e diferença de potencial. Tenha isso na cabeça porque isso vai cair muito, mas muito na sua prova do Enem. Corrente elétrica. Como a gente pode definir corrente elétrica? A corrente elétrica é um fluxo ordenado passando pelo meio condutor em um período de tempo, numa determinada seção transversal ali. Simplificando essa definição que você vai encontrar na internet, nas apostilas, é o que? Vai ser um fluxo ordenado de cargas, ou seja, positivo ou negativo, mas a gente vai tratar mais como se fosse negativo, que é o do elétron, atravessando um fio. Essa questão do tempo é justamente quantas cargas vai passar naquele ponto que você escolheu e naquele tempo que você escolheu. Não entendeu ainda? Vamos tentar simplificar. Imagine que todo mundo aqui do canal resolveu apostar uma corrida, beleza? Uma pistinha de corrida vai ter a nossa linha de chegada. Você determina que você quer tentar ver quantos professores atravessam a linha de chegada em 3 segundos. Você faz as suas contas e verifica que 6 professores atravessaram nesses 3 segundos, você tem uma corrente, você teve um fluxo de professores nesse tempo. É a mesma coisa. A corrente elétrica seria a quantidade de elétrons que vai atravessar o fio em um determinado tempo. Simplesmente isso, beleza? Resistência. Resistência é mais fácil de entender, por quê? É o que o próprio nome diz, vai ser uma dificuldade da corrente atravessar o material. Então a resistência é a dificuldade que o material dá para aquela corrente elétrica atravessar. Na sua prova do Enem, muitas vezes ele não vai vir falando simplesmente com resistência. Ele vai falar de resistência e vai ter uma lâmpada. Você pode ficar meio perdido a princípio, mas pense que a resistência, ela pode ser uma lâmpada, ela pode ser um aquecedor, beleza? Então, na sua prova do Enem, muito provavelmente vai vir relacionada a resistência a um chuveiro elétrico, a uma cafeteira, a uma lâmpada. Então, mais pra frente a gente vai conversar, a gente vai ver que a resistência, quando tem uma corrente elétrica atravessando um resistor, duas coisas podem acontecer. Essa energia elétrica ser transformada em calor ou em energia luminosa. Então, no caso da lâmpada, ela vai transformar em luz, no caso da resistência, vai transformar em calor, beleza? Então, a resistência vai ser aquele elemento que vai impor uma dificuldade para a corrente elétrica passar. E a diferença de potencial, uma coisa que confunde muito. Diferença de potencial é um nome grandão, mas pensa que eu quero que você pense voltagem. É simplesmente uma voltagem. Seja numa pilha, numa bateria ou mesmo na tomada. Na tomada 110, 220, na pilha 9 volts, vai ser uma voltagem, tranquilo? Chegamos aqui na nossa primeira lei de Ohm, que vai ser a resistência sendo igual a V dividido por I. Eu quero que você vá até o nosso módulo, até o nosso PDF e verifique certinho o que cada letra significa e a sua unidade de medida. Tenha sempre em mente a unidade de medida de cada letra. Neste momento eu quero que você entenda o conceito. Então a resistência vai ser o R, a diferença de potencial vai ser o V e a corrente vai ser o I. Pensa comigo. A resistência impõe uma dificuldade para a corrente passar. Quanto maior a resistência, menor a corrente. Então é inversamente proporcional, por isso está aqui dividindo. Já a diferença de potencial vai ser o empurrão que você dá na corrente. Ela é diretamente proporcional à resistência. Ou para você poder gravar mais facilmente, lembre-se dessa forma aqui, VRI. É a mesma coisa dessa, só que rearranjada. VRI, VRI, VRI. Ou em algumas apostilas e livros vai aparecer como URI. Tranquilo? Então, aprendemos o conceito de corrente elétrica, de resistência e de diferença de potencial. Só para finalizar essa parte da primeira lei de Ohm, como que a gente pode entender, professor, melhorzinho, guardar na cabeça, guarde neste esquema. Imagine que cada elemento aqui
seja um amigo seu e vocês resolvem armar alguma atrapalhada aí, no caso vocês vão atravessar um túnel que ele é flexível, você pode aumentar ou diminuir o tamanho dele. A diferença de potencial vai ser aquele cara que fica agitando você, não, vai lá mano, você consegue, beleza? Vai ser o cara que dá um empurrão, que te ajuda ou te agita. O I vai ser aquele cara bobão que você fala, ih mano, vai lá, você consegue, ah, não consegue não, será que consegue? É o cara que vai se pôr a atravessar o buraco. E o R vai ser o Joselito da turma, vai ser aquele cara que fica atrapalhando a brincadeira, fica fazendo as gracinhas, sabe? Então, lembre-se desse esquema. A corrente vai tentar atravessar, a resistência pode ou não dificultar essa travessia, aumentando ou diminuindo o buraco, enquanto a diferença de potencial vai ser o cara que vai te empurrar. Se o Joselito aqui, o R, a resistência, diminuir esse buraco, não vai ficar mais difícil da corrente passar. Só que se o rapaz aqui der um empurrão forte, ele consegue atravessar. Lembre-se desse esquema. Resistência atrapalhando corrente e diferença de potencial ajudando a empurrar a corrente. Tranquilo? Vamos para a nossa segunda lei de Ohm. A segunda lei de Ohm, ela vai tratar mais do material, o que ele é feito, como ele age. A gente começa falando de resistividade. A resistividade é uma propriedade de cada material. Cada material conduz de uma forma. O ouro conduz diferente do cobre, que conduz diferente da madeira. A madeira, ela, na verdade, é um isolante térmico. Se a gente colocar uma diferença de potencial muito alta, ela vai conduzir. Tanto que tem alguns vídeos muito legais aí fazendo aqueles desenhos de árvore na madeira. Mas enfim, vamos tratar aqui de materiais condutores. Cada material tem uma condutividade. A condutividade é inverso à resistividade. Ou seja, a condutividade é o quanto conduz, resistividade é o quanto ele vai resistir. Quanto maior a resistividade, maior a resistência, beleza? Então temos esse primeiro termo fácil de pensar. O ouro conduz melhor que o cobre. Quem tem a maior resistividade? Muito bem, o cobre tem a maior resistividade em função do ouro conduzir mais. Em relação à área, o diâmetro do fio. Pegamos esse exemplo da porta. Eu tenho 1,80 m. Essa porta tem 2 metros e essa segunda porta tem 50 centímetros. Qual eu vou ter maior facilidade de atravessar? Muito bem, a porta de 2 metros. Na porta de 50 centímetros eu consigo atravessar se eu fizer uma forcinha. Mas qual das duas eu vou ter uma maior facilidade? Qual das duas eu vou ter uma maior resistência para atravessar? Certamente, na menor eu vou ter uma maior resistência. No fio é a mesma coisa. Quanto maior o diâmetro, o tamanho do fio, maior a facilidade da corrente atravessar. Consequentemente, menor é a resistência elétrica oferecida pelo aquele fio. Então pense nisso, a área. Quanto maior o fio, menor a resistência, beleza? E o comprimento? É só pensar que, se você tem uma dificuldade ali, aquele caminho é tortuoso, quanto maior aquele caminho, mais tortuoso ele é, então mais difícil é atravessá-lo. Quanto maior o fio, maior a distância, a quantidade de resistência que a corrente vai ter. Então o comprimento do fio é diretamente proporcional à resistência. Quanto maior o comprimento, maior vai ser a resistência, beleza? Chegamos aqui na nossa segunda lei de Ohm, na parte da equação. Percebam que a resistência ela vai ser diretamente proporcional à resistividade. Ela também vai ser diretamente proporcional ao comprimento, porque estas duas grandezas aumentam a resistência. E ela vai ser inversamente proporcional à área, ou seja, quanto maior a área, menor é a resistência. Tranquilo? Então, nos exercícios do Enem, sempre vai vir isso contextualizado. O que contextualizado quer dizer? Quer dizer que ele vai trazer esses exemplos para o dia a dia, são coisas do dia a dia. Ele vai falar de chuveiro elétrico, como eu falei, sobre uma máquina de aquecer alguma coisa. Ele nunca vai vir simplesmente falar, eu tenho um valor de resistividade, um valor de comprimento, um valor de área, calcule a resistência. Raramente ele vai fazer isso. Tranquilo? Então fique atento, você precisa entender esses conceitos, ter isso bem na cabeça e também treinar a parte de equação. Porque o Enem ele sempre vai trabalhar com 3 níveis de dificuldade. Uma pergunta bem difícil, uma pergunta média, uma pergunta fácil. As fáceis geralmente são estas relacionadas ao desenvolvimento teórico daquela matéria. E você, entendendo esses conceitos que nem eu expliquei aqui, você consegue dominar muito bem esta parte. Beleza? É isso, pessoal. Primeiro vídeo, ficamos por aqui. Acompanhe o segundo vídeo desse módulo sobre fenômenos elétricos.
e bom estudo.